Boa noite, pessoal. Quero dar as boas-vindas a todos aqui para a nossa live de hoje aqui do nosso canal Family Search Brasil. Ficamos felizes aí com vocês conosco, tá legal? Desde já, convidamos vocês a compartilhar essa live nos seus grupos, no seu perfil, para que mais pessoas possam estar acompanhando conosco aí. Tema bacana hoje à noite, vamos ter bastante novidades que vai ter para nós aí, mas desde já o pessoal que ainda não está nos seguindo aí nos canais de mídias sociais, estão convidados. Tem aí nossa página no Facebook, na Family Search Brasil. Se você não curtiu nossa página ainda, está convidado, pode curtir lá. Também temos nosso canal no Instagram, tá bom? Que é o @FamilySearchBRA, tá bom? Então se você gosta do Instagram, pode nos seguir por lá também, tá legal? No Twitter, também @FamilySearchBRA, tá ok? E aí você vai estar sempre a par, né, e acompanhando todas as nossas novidades que a gente vai colocando aí, novas informações que vai pintando aí de novas funcionalidades na árvore, vídeos compartilhando informações mais atualizadas para vocês, tá bom? Hoje à noite, como vocês viram no nosso anúncio, o tema de nossa live vai ser sobre ROC, que é o Centro de Operações do Family Search, tá ok? Temos um dos gerentes do Family Search Brasil que vai estar falando conosco. E também ele convidou outros convidados ilustres para estar conosco. Muito feliz de ter eles aqui com a gente, tá legal? E eles vão poder daqui a pouquinho também se apresentar para vocês aí e vão estar participando da live. Vai ser muito joia, tá bom? Eu vou já desde já então, pessoal, dizer para vocês que, por favor, perguntas, né, que vocês tiverem, tá bom? Qualquer pergunta, comentário, pode fazer aí dentro do nosso evento, né, do Facebook, lá em comentários, tá bom? Nosso post também da página Family Search Brasil, você pode colocar lá sua pergunta, comentário, se você está gostando, de onde você é, tá bom? Fala pra gente de qual cidade você está falando, você está sozinho, está com mais amigos contigo, tá bom? E a gente vai trazendo aqui para a live no decorrer aí do evento, tá bom? As perguntas, os comentários que vocês tiverem, eu vou estar trazendo aqui para o Marcelo também durante a transmissão. E assim a gente vai poder interagir de uma forma bem joia aí, tá? Então eu vou só compartilhar minha tela aqui para que a gente possa ver o pessoal conosco. Bom demais. Tá aqui então o gerente de Family Search com o Marcelo Amaro. E aí, Marcelo, tranquilo? Bom, pessoal, bom estar com vocês hoje nesse domingo aqui em São Paulo, chuvoso e de ventania. Bacana demais, Marcelo. Obrigado. E o Marcelo, como eu falei, ele convidou vários outros missionários, né, do suporte Family Search. Marcelo, quer anunciando cada um deles aí e eu vou focando? Claro, claro. Então, a gente tem aqui conosco hoje o Elder Caio. Ele mora em Sorocaba, aqui em São Paulo. Nós temos o Elder Ávila. Elder Ávila, eu me esqueci. Da onde você é mesmo? São Carlos, interior de São Paulo. São Carlos. Lembrava que era São Paulo. O sotaque não nega. E aí temos o Elder Lopes, que está falando lá da calorosa Teresina, no Piauí. Temos a Sister Coronete, que está falando... Aliás, não, Sister Sá, que está falando lá do norte, lá de cima, Sister, acho que é Boa Vista, é isso? Amapá. Amapá, isso. Maravilha. Então, eles estão já com a gente. Talvez daqui a pouco vão chegar alguns outros. Maravilha, Marcelo. Bacana demais. Então, pessoal, vamos sem mais demoras passar o tempo desde já, então, o Marcelo Amaro, gerente Family Search, que vai ter o tempo agora, então, para compartilhar com a gente aí o tema sobre o ROC. O tempo é seu, meu amigo. Maravilha. Então, pessoal, é maravilhoso estar com vocês hoje. Nós temos vou ter aqui alguns minutos muito interessantes para falar um pouco sobre o Centro de Operações do Family Search no Brasil. Deixa eu começar aqui. Só um segundinho. Pegando. Só um segundo de nada. Acabou que a apresentação fechou. Estou precisando abri-la novamente aqui. Coisas de tecnologia.
Maravilha. Consegui abrir novamente. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Me falem se vocês estão vendo o meu Family Search. Tranquilo, vemos. Maravilha. Então, pessoal, vamos começar então falando um pouquinho do que é o nosso assunto de hoje, né? O Centro de Operações do Family Search é um conceito relativamente novo e nós estamos implantando ele no Brasil esse ano de 2019. Muitos de vocês que acompanham essas transmissões e que acompanham o Family Search sabem que nós temos o suporte do Family Search já há muitos anos, em que voluntários servem como missionários a partir das suas casas, ajudando a responder perguntas de outras pessoas ou ajudar a resolver seus problemas na conta e outras coisas relacionadas. Como, por exemplo, quando alguém precisa de um treinamento numa ala, esses missionários têm nos ajudado com isso, e também muitos outros exemplos que a gente podia dar. Eu gosto muito dessa citação do profeta Joseph Smith com respeito à história da família. Ele fala que a maior responsabilidade neste mundo que Deus colocou sobre nós como indivíduos é procurar por nossos mortos. Então, e aqui também uma citação do presidente Russell Nelson. Eu vou pedir que o Helder Lopes leia para a gente. Pode ajudar, Helder Lopes? Um conceito relativamente novo. Nosso interesse pela história no da Brasil família esse ano de 2019. é motivado pela instrução Muitos de pelo Senhor, vocês que acompanham essas transmissões, que acompanham o Family Search, não pode ser aperfeiçoado. Nem podemos nós. Sabem que nós temos o suporte do Family Search já há muitos anos. Sem nós. Sem eles. Em que voluntários servem como missionários a partir das suas casas, ajudando a responder perguntas de outras pessoas ou ajudar a resolver seus problemas. Tem uma coisa misturada aí, Marcelo. Isso normalmente quando acontece alguma coisa. Adriano, tudo certo aí? Pode seguir em frente aí que agora vai normal. Ah, legal. Então vamos lá. Pode começar de novo, Helder Lopes. Ok. Nosso interesse pela história da família é motivado pela instrução dada pelo Senhor e que nossos antepassados, sem nós, não podem ser aperfeiçoados, nem podemos nós, sem eles, ser aperfeiçoados. Saber quem são nossos antepassados e conhecer coisas maravilhosas sobre eles, mas o deixarmos presos do outro lado, sem suas ordenanças, não vai ajudar nossos antepassados que permanecem confinados na prisão espiritual. Devemos sacrificar tempo que normalmente usaríamos. Sumiu. Saiu de novo, Adriano. Consegue dar um jeito aí? Devemos sacrificar tempo que normalmente usaríamos para outras atividades. Precisamos passar mais tempo indo ao templo e fazendo pesquisa de história da família, inclusive a indexação. Então, esse desafio dado pelo presidente Nelson, ele é muito importante. Quando você pensa que a gente sabe que não é fácil começar a fazer a história da família, mas se você estiver disposto a sacrificar um pouco de tempo, todos os dias, todas as semanas, e fazer a sua própria pesquisa de história da família, fazer a própria indexação, tudo isso vai ajudar a começar a abrir as portas que vão trazer muito progresso para o seu trabalho de história da família. Ele fala que não basta a gente simplesmente conhecer sobre eles, não basta simplesmente ter fotos e conhecer as suas histórias. É muito importante que nós façamos tudo o que é necessário para que eles saiam da prisão espiritual, para que eles possam, então, estar no que a gente chama lá no mundo espiritual de paraíso. Eu gosto muito da escritura que está em Doutrina e Convênios 4, versículo 3. E ela tem tudo a ver com esse chamado missionário que nós temos no Family Search. E ele diz: portanto, se tendes desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Então, eu quero mostrar para vocês um pouco de como é que é servir essa missão no Family Search e o que isso tem a ver com esse novo programa
chamado de Centro de Operações do Family Search no Brasil. Então, vocês já devem ter visto aí pelas mídias sociais do Family Search que nós sempre fazemos esses convites, né? Olha, venha servir com a gente, uma missão no Family Search. E aí nós tentamos ajudar todo mundo a entender como servir, como ajudar. E existem muitas oportunidades de serviço. Já existiam antes e a partir desse ano, 2019, vai ter ainda mais. Ou então você pode ter visto um desses cartazes que nós colocamos nas alas, todas as alas do Brasil, explicando sobre como servir como missionário de História da Família, ou talvez você assistiu um serão com um líder, ou com um dos consultores de área, ou com um dos gerentes do Family Search no Brasil. Então é dessa mesma missão que nós estamos falando. Aqui temos alguns dos missionários que servem com a gente no Family Search representados. Nós pedimos que eles gravassem pequenos vídeos de 1 minuto e pouco, explicando sobre a sua experiência, como é que é para eles servir no Family Search. E se você for agora, lá no YouTube do Family Search Brasil, é só no próprio YouTube digitar Family Search Brasil, é o vídeo mais recente que foi postado agora, alguns minutos atrás. Você vai poder ver os depoimentos desses 4 guerreiros lá das suas partes no Brasil. Então vai poder conhecer um pouquinho sobre eles, sobre o que eles fazem e a opinião deles sobre como é servir no Family Search. Esse aqui é um exemplo do resultado dos trabalhos que esses missionários causaram, né? Esse aqui é a quantidade de casos que eles resolveram desde o ano passado. Então, nós temos 2 tipos de casos principais, né? Os casos da regra dos 110 anos, que é quando você vai lá no Family Search e pede para realizar ordenanças por antepassados que nasceram nos últimos 110 anos. Então, você vê que a gente tem uma média de 2, 3, 4, 5, até 7 mil casos desse tipo todos os meses. E você também vê casos gerais, que são todos os outros. No ano passado, nós tivemos quase aí 19 mil casos resolvidos, e esse ano já estamos aí quase em 5.500 casos resolvidos. Todos eles por mais de 100 missionários que hoje estão servindo aí por todo o Brasil. Nós temos o objetivo de aumentar esse número ainda mais, de modo que eles possam ajudar muitas outras pessoas que agora vão estar sacrificando um pouco do seu tempo, fazendo História da Família, e a partir das suas casas, ajudando, aprendendo como ajudar essas pessoas. Então, a primeira pergunta que eu quero responder, a gente vai falar mais algumas vezes durante essa live, é como você pode se candidatar. Aqui tem as 3 maneiras principais, existem outras, eu quero mencionar hoje essas 3, e diretamente ao site de recrutamento missionário, de oportunidades missionárias da igreja, no lds.org/missãohf, sem acento. Se você for até lá e clicar ali no Servir em Casa, você vai poder preencher o formuláriozinho, dizendo, olha, eu tenho interesse de servir. Uma segunda maneira que a gente está inaugurando hoje, ela passa a fazer a partir de hoje, é através do WhatsApp. Você tanto pode clicar nesse link, bit.ly/missãohf, bit.ly/missãohf, ou mandar uma mensagem do WhatsApp para esse número. Esse é um número da Colômbia, mas não tem problema, não custo nenhum. E aí você vai dizer, olha, eu tenho desejo de servir como missionário no Brasil, e eles vão te dar as orientações necessárias, responder suas perguntas e ajudar você a chegar ao processo de se tornar um missionário. Entender como ajudar. E existem muitas oportunidades. Ouvindo um pouco, deixa o microfone no mudo, pessoal. E ainda mais. Maravilha. Então, e a terceira forma, também muito simples, é simplesmente mandar um e-mail para missão, também sem acento, @familysearch.org, dizer, olha, eu me chamo fulano, moro aqui aqui em Belém do Pará e quero servir como missionário de História da Família no Brasil. E aí você vai ser ajudado por uma pessoa que vai te ajudar em todos os processos, todos os passos. Essas aqui são algumas das operações que estão sendo disponibilizadas que missionários possam ajudar no Family Search.
Então, você vê que tem várias áreas diferentes e essas aqui são só as primeiras. Nós teremos muitas outras surgindo aí no futuro em que você vai poder servir e ajudar a fazer com que o trabalho de História da Família possa crescer e com que outras pessoas possam ser ajudadas nele. Eu vou entrar em detalhes em alguns deles como um exemplo para vocês entenderem como funciona. O primeiro que eu gostaria de comentar, desculpa, antes de eu ir em frente, eu sei que talvez alguns já estão fazendo perguntas aí para o Adriano nas redes sociais. Por favor, façam mesmo. Nós vamos ter bastante tempo para tratar de quaisquer perguntas que vocês tenham. Eu e os missionários que estão com a gente aqui na live vamos poder interagir com vocês e responder suas perguntas daqui a pouco. Adriano, se por acaso em algum momento tiver alguma pergunta interessante, você pode me interromper também a qualquer momento e passar essas perguntas. E vocês, pessoal, que estão aqui com a gente no Hangout, podem também fazer perguntas ou comentar qualquer coisa que vocês queiram. Tá legal, Maravilha, obrigado. Então, novamente, vamos comentar algumas delas, né? Por exemplo, uma das operações no Centro de Operações do Family Search no Brasil é o que a gente chama de atendimento ao usuário. Ele é muito parecido com aquilo que a gente conhece de um call center. O nosso missionário, ele trabalha da sua casa, com o seu telefone, com o seu computador. E aí, através desse programa que vocês estão vendo aqui na tela, o seu computador, o seu telefone, ele entra no call center, na central de chamadas do Family Search. Então, o usuário liga para aquele número 0800 861 891 6465 e ele tem um períodozinho de espera de alguns segundos. Nesse meio tempo, a chamada é transferida para um dos missionários que está lá de plantão esperando as ligações. Esse missionário atende essa ligação e ele cria um caso para aquela ligação, para a necessidade. E pode ser sobre qualquer coisa. Se souber te responder ao vivo e a cores ali na hora que você ligar, ele vai abrir esse caso, vai te dar um retorno em seguida, ou por e-mail ou por telefone, respondendo a sua dúvida, a sua pergunta, a sua necessidade. E esses casos podem ser abertos por líderes, por consultores, por membros em geral, por não membros da igreja que estão pesquisando a sua história da família no Family Search. Isso é irrestrito, todos podem, como é que se diz, fazer uso desse atendimento ao usuário. O meio principal, os meios principais, aliás, são, nós temos, eu até quero mostrar para vocês, deixa eu sair aqui da apresentação um segundo e mostrar. Aqui dentro da ajuda do Family Search, você tem o Fale Conosco. É aqui que você fala com o atendimento do Family Search. Então, baixando aqui um pouquinho, você pode mandar uma mensagem, escrever aqui por texto uma mensagem que vai ser lida por um dos nossos missionários e ele vai responder para você de acordo com a necessidade. Além disso, você tem aqui no Fale com um Especialista, esse é um chat. Você clica aqui, abre-se uma janela e você vai poder conversar com uma pessoa que está lá do outro lado, uma pessoa, um dos nossos missionários que vai te ajudar, vai te responder o que você precisar. E também a gente tem aqui o 0800 do Family Search, que era esse que eu estava falando agora há pouco, que é o 891-6465. Essas são as principais maneiras de você conseguir falar com o Family Search. Mas, sabe, até mesmo pela página do Facebook do Family Search, você pode também ter resposta às suas perguntas. Se você mandar alguma coisa lá, aí o missionário vai responder para você em até 3 dias e você vai também interagir com um desses nossos missionários que está servindo aí no Family Search. Esse é o atendimento ao usuário. É uma operação importantíssima. Esse foi o trabalho realizado já por essas pessoas nesses últimos 2 anos. E olha, isso, vocês não têm ideia de quanto trabalho esse povo tem. Às vezes a gente liga, acha que demora um pouco, ou a gente manda o nosso e-mail e ele não é respondido. Fica tranquilo, vai ser, mas o problema é que tem muitas outras pessoas também sendo ajudadas, e às vezes, dependendo da semana, dependendo do mês, esses casos eles podem demorar um pouquinho mais, mas quando nós temos mais missionários, mais pessoas servindo e ajudando, com certeza esse atendimento vai melhorar ainda mais.
Então, esse é o primeiro exemplo de uma operação do Centro de Operações do Family Search. Uma outra operação do Family Search muito importante é o suporte aos centros de história da família no Brasil. Os centros de história da família são centros voluntários que funcionam em capelas da igreja e que nós temos lá uma equipe de voluntários chamada localmente para servir as pessoas que vão até lá. Então, nesses centros de história da família, nós temos os computadores, como vocês sabem, e esses computadores podem ser acessados por qualquer pessoa naqueles dias e horários em que aquele centro funciona. No centro de contatos, no centro de operações do Family Search, nós temos uma equipe treinada para ajudar esses centros de história da família no que quer que eles precisem. Se uma impressora está com problema, se o computador precisa ser formatado, se eles não estão tendo acesso às sessões restritas do Family Search, se eles perguntam sobre como receber treinamento, como ajudar outras pessoas, essa equipe do Centro de Operações do Family Search vai dar todo o suporte necessário para aquelas pessoas que estão a cargo daquele Centro de História da Família. É muito interessante e a gente tem bastante trabalho. Não sei se vocês sabem, mas cada consultor novo, que é chamado consultor de Centro de História da Família, ele recebe um treinamento de integração pelos nossos missionários lá do Centro de Operações. Então, você suporte tecnológico ou logístico ou técnico para qualquer dos centros de história da família no Brasil. Alguém não está com o microfone no mudo. Dá uma olhadinha aí, pessoal, que a gente está ouvindo o retorno. Maravilha. Então, outra operação importantíssima é a finalização de projetos de indexação. Os nossos projetos de indexação eles estão sendo consumidos com uma velocidade cada vez maior. E agora nós temos uma equipe no Brasil que tem já mais ou menos 200 pessoas, e os nossos missionários do Centro de Operações são parte dessa equipe, e essas pessoas, eles trabalham para que os projetos que estão perto de acabar possam ser finalizados e disponibilizados para o público. Então, se você tem desejo de servir, ajudando a indexar e revisar projetos importantes que estão prestes a ser publicados, vocês podem servir conosco também e ser designados a esta operação, que vai ajudar tanto com que os registros se tornem disponíveis a todas as pessoas. Um outro exemplo de uma operação importantíssima que está sendo implantada agora, em 2019, é a aquisição de coleções. Os nossos missionários, eles vão poder fazer a pesquisa da base de dados, ou melhor, criar uma base de dados de detentores de registros de interesse genealógico, com o nome, os dados, os dados de contato, o telefone, o nome das pessoas responsáveis sobre detentor de registros em qualquer parte do país. Como é que funciona isso? Digamos que eu moro na cidade de Teresina. Então, começo a servir como missionário do Centro de Operações e eu começo a servir nessa operação. O que eu devo fazer? Eu vou ter que levantar e lançar numa base de dados todos os potenciais detentores de registros com os quais, no futuro, o Family Search possa fazer contato e um contrato de digitalização desses registros e disponibilizar para eles gratuitamente e também colocar no site do Family Search de forma que todos nós possamos acessar. Então, você vai poder levantar todas as dioceses da Igreja Católica ou todas as instituições de outras igrejas, os registros de cartório, os arquivos públicos, os cemitérios, as prefeituras, as bibliotecas, quaisquer instituições que detenham registros de valor genealógico e os quais nós possamos fazer uma parceria no futuro e tornar possível que essas coleções se tornem disponíveis a mais pessoas, através da digitalização e disponibilização pelo site. Então, esses missionários vão ajudar também com os contatos com essas instituições. Então, olha que oportunidade maravilhosa de acelerar o trabalho de história da família na nossa região. É servir reunindo os dados e depois fazendo os contatos com os detentores de registros que vão permitir com que nós possamos, então, digitalizar esses registros. Às vezes a gente está lá no Family Search pesquisando
e a nossa cidade parece que é a única que não está aparecendo. O nosso estado parece que está bem pouquinho a informação. Agora nós vamos ter a oportunidade de ajudar esses registros a se tornarem disponíveis no site do Family Search. Então, essa é uma ação muito importante, está começando agora, em 2019, e todos podemos agora servir nela, ajudando a adquirir essas coleções, a que essas coleções se tornem disponíveis no Family Search. Tá me ouvindo, Marcelo? Oi, por favor, pode falar. Você quer que a gente já faça algumas perguntas aí para você? Claro, sim, por favor. Bom, tem várias, tá? Vamos pegar aqui algumas. Tem um pessoal aqui do norte do país, nordeste, do sul, tá bem bacana aqui. Uma delas é o seguinte, aqui ó, o treinamento fica na página para assistir depois? Será que ele está se referindo a esse treinamento que a gente está dando hoje ou aos treinamentos dos missionários? Dos missionários, no caso. Sim, a gente tem módulos criados de treinamentos para cada uma dessas operações. Então, se você for, por exemplo, começar a trabalhar vamos dizer, no atendimento do Family Search, você vai ter mentores que vão te ajudar, você vai ter material para ler, estudar ou assistir, e depois você se reúne com esse mentor, com esse treinador, que vai te revisar com você o que vocês treinaram, o que você estudou, e praticar também nos sistemas lá que a gente mostrou no Salesforce. Bacana, Marcelão. Agora é o seguinte, pessoal. Treinamentos ficam disponibilizados para a gente assistir depois também. Temos alguns pessoas que estão reclamando também de que está tendo um corte na transmissão. A gente tentou melhorar o sinal aqui, pessoal. Agora é o seguinte, está tendo muita chuva em várias regiões. Pode ser também que a internet está dando uma oscilada em vários lugares. Mas temos pessoas também aqui nos comentários dizendo que estão conseguindo assistir bem. Em todo caso, pessoal, essa live vai ficar disponível, tá? Na nossa página Family Search Brasil, no Facebook. Vocês poderão depois rever essa gravação depois, não tem problema, tá? Outra pergunta, Marcelo, pode servir por um período pré-determinado, como 2 ou 3 meses? Excelente pergunta. Então vamos falar sobre isso agora. Deixa eu mencionar. A gente fala que o período mínimo que você precisa se predispor a servir, se dedicar a servir, é de no mínimo 6 meses. E o normal é servir por 1 ano e meio ou 2 anos. Então, se você tem uma necessidade de servir por menos tempo do que isso, a gente tem a opção de servir como voluntário. Então, essa opção de servir como voluntário, você não passa pelo processo de serviço de chamado missionário, você não recebe a plaqueta e tudo, mas você pode ajudar com algumas das operações. Eu dei, por exemplo, o exemplo, agora há pouco, da finalização de projetos. Essa é uma operação que você não precisa ser missionário para servir nela. A gente aceita também voluntários que fazem um tempo menor aí do que a missão exige, porque a missão ela exige que você sirva, como eu falei, pelo menos 6 meses, e aí o normal é 1 ano e meio ou 2 anos, e que ela exige de você um mínimo de 8 horas semanais. Dependendo da operação que você estiver trabalhando, essa exigência de carga horária pode ser até maior. Por exemplo, o atendimento, ele exige pelo menos 12 horas de serviço semanal. Então, espero ter respondido a pergunta. Beleza, respondeu sim. Inclusive, essa pergunta foi da Melissa Cruz, e tinha uma outra aqui que você acabou de responder, que era da Bianca Ramos. Ela perguntou quantas horas por dia é necessário. Então, você falou que varia, né, a quantidade de horas por dia, né? Cada pessoa vai poder se organizar da melhor maneira. Esse mínimo de 8 ou 12 horas semanais, eu posso organizar ele, vamos dizer que eu tenho meu domingo à tarde todo livre. Então eu posso começar a servir às 2 da tarde até às 10 da noite. E aí isso já dá as 8 horas de trabalho daquele dia. Ou eu posso decidir que eu vou servir 3 horas todos os dias de manhãzinho cedo, ali das 6 às 9, porque esse é o horário que eu tenho disponível. Ou eu vou trabalhar todos os dias de manhã 2 horas e à noite mais 2 horas. O tempo, como você vai distribuir, depende da sua disponibilidade. Por isso que a gente fala que essa é uma missão que se adapta às nossas circunstâncias. Maravilha. Tá joia.
Maravilha, então vou seguir mais um pouquinho, se tiver mais, daqui a pouco você me faz. Tá ok, Marcelo? Ok, uma outra operação bem importante que o Centro de Operações do Family Search começou agora, no final do ano de 2018, é a organização de lotes para indexação. Quem faz indexação sabe que o projeto chega para nós bem arrumadinho. Ele já vem filtrado com um monte de coisa, organizado, separado em lotes. E aqui, agora, nós temos no Brasil a oportunidade de ajudar a organizar esses lotes. Eles chegam para a gente de uma forma um pouco desorganizada, e aí cabe a nós dizer que páginas do projeto não devem ser indexadas e que páginas devem, e depois organizar isso em lotes menores, que vão ser, então, indexados pelos voluntários da indexação. Essa operação, ela é maravilhosa, é a primeira das etapas prévias da indexação, que agora é possível de ser realizada fora da sede da igreja. E nessa aqui também, você pode ser missionário para realizar, mas pode ser também só voluntário. É uma operação importante que nós vamos ouvir cada vez falar mais sobre ela. E um último exemplo de uma operação que o Centro de Operações vai poder dar a chance de nós ajudarmos é a Wiki do Family Search. A Wiki ela é como se fosse uma enciclopédia online, que ela traz informações de interesse genealógico de uma determinada área ou de um determinado país. Então, a gente tem hoje voluntários que realizam as edições dessas páginas, eles criam páginas para cada cidade do Brasil. E elas dizem nessas páginas quais são os acervos genealógicos, se nós temos um centro de história da família, se existe alguma instituição genealógica que existe naquela cidade, onde são os cemitérios, onde são os arquivos públicos e por aí vai. Então, pode servir ajudando... Opa, já chegou a mensagem para mim. Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, senão vai que alguém manda mensagem que não era para vocês verem, né? Então, peraí. Então, você pode ajudar criando e editando esses artigos na Wiki do Family Search. Então, é uma excelente operação que pode te ajudar a contribuir muito com a pesquisa de outras pessoas aí, Brasil afora. Então, esses são apenas alguns exemplos. E você, como eu já falei antes, pode se candidatar através dessas 3 maneiras principais aqui, lá no site lds.org/missãohf, pelo WhatsApp, bit.ly/missãohf, ou por esse número de telefone também, e pelo e-mail missão@familysearch.org. Você, depois de se candidatar, passa por uma entrevista prévia com um dos nossos missionários e ele ajuda você no preenchimento da recomendação para o missionário de serviço da igreja. Então, ele vai te ajudar, vai pegar na sua mão. Por exemplo, o Elder Diniz é uma das pessoas que coordena esse processo. Ele vai pegar na sua mão e vai levar você por todo esse processo, tirar suas dúvidas, ajudar você a escolher que turnos você quer trabalhar, quais os dias que você vai poder servir. Ele vai ajudar você no preenchimento dos papéis, a conversar com o seu bispo e presidente de estaca, mandar para a gente. Você vai receber, então, depois o chamado e a designação missionária feita pela sua liderança local. Vai ter uma plaqueta lá, Elder Fulano, História da Família, aí o nome da igreja, o seu chamado assinado lá para o seu presidente de estaca. E você vai poder servir, não necessariamente somente a sua região. Você vai ter algumas designações que vão ser aí para a sua aula, oportunidade de ajudar, mas você vai poder servir em todas aquelas operações do Family Search que nós falamos antes. Depois disso, você vai passar por um período de treinamento e prática com a equipe da Sister Godoy, e ela e as suas outras missionárias que as ajudam vão ensinar vocês a usar os sistemas necessários para fazer o trabalho em cada uma das operações. Elas e outras pessoas vão te ajudar a entender como fazer o trabalho e vão acompanhar você para que esse trabalho seja feito da melhor maneira possível. Essas aqui são essas pessoas. Eles são a liderança do Centro de Operações do Family Search. Nós temos aí, e eles servem no Brasil inteiro, 2019, suas casas, todos podemos agora ser missionários como vocês a fazerem, a terem sucesso em adquirir essas coleções, a que essas coleções se tornem disponíveis. Essas pessoas servem em diferentes designações, ajudando todos nós
a fazermos o Centro de Operações do Family Search funcionar adequadamente. Esses aqui são os atuais turnos de trabalho que nós temos. Por favor, você vê que, por exemplo, o turno A1, ele começa às 6 da manhã da segunda-feira, vai até às 9 da manhã. Nós temos esse turno de segunda a sábado, e aí no domingo a gente não tem, a gente deixa esse horário aqui vazio, porque é onde a grande maioria das reuniões dominicais da gente na igreja funcionam. E aí depois eu tenho todos esses outros turnos, eu tenho também o espaço reservado para a noite familiar, na segunda-feira à noite, e você vai perceber que aqui no meio eu tenho 3 vezes ao dia uma devocional. Existe uma devocional online que você assiste com missionários do Brasil inteiro, que estão servindo com você naquele turno que você está servindo, e vocês compartilham experiências, fazem juntos uma oração, compartilham uma mensagem, tiram dúvidas, fazem perguntas, recebem orientações. Isso leva lá 10, 15 minutos, mais ou menos, durante esses momentos em que a gente mostrou, às 9 da manhã, às 2 da tarde, às 8 da noite, todos os dias em que a gente não está indisponível. Então, esses turnos funcionam e se adequam à tua situação. Ah, Marcelo, mas olha, de manhã eu não consigo ficar das 6 às 9, eu só consigo ficar das 8 às 9. Tudo bem, não tem problema. Ou eu consigo ficar das 8 às 10. Pegou um pedaço de um turno e um pedaço do outro, não tem problema. A gente orienta o uso desses turnos para você saber onde tem necessidade e aonde você pode se encaixar. Mas sempre a gente vai conseguir adaptar as necessidades de cada pessoa. E você vê que hoje nós estamos funcionando das 6 da manhã às 10 da noite, em quase todos os dias, exceto lá domingo de manhã e segunda-feira à noite. Então, esses aqui são os nossos coordenadores de turno. Essas pessoas servem nesses diferentes horários e cada uma delas cuida daquele turno. Ela vai ser a sua pessoa de contato enquanto você estiver servindo naquele horário. E essas pessoas, elas estão sendo treinadas para entenderem tudo do Family Search. Elas não entendem ainda, mas elas vão entender tudo o que você precisa entender sobre todas as operações. E se elas não sabem como te responder, elas sabem para quem perguntar, e aí você poder ter ajuda para poder servir adequadamente nessa missão. Essa aqui é uma imagem de algo muito interessante. Essa é uma novidade que nós vamos ter agora nesse ano de 2019 também. O Family Search agora vai ter uma área construída ali no escritório da Diária, ali em São Paulo, para administrar o centro de operações do Family Search. E vai ser construído nessa área aqui à minha direita, que eu estou marcando. Esse aqui é uma planta inicial, a gente já teve um pouco de mudança nela, mas dá para já ter uma ideia geral de como vai funcionar o centro de operações do Family Search. E, finalmente, novamente, para ninguém deixar de lembrar, como se candidatar para servir como missionário do Family Search. Nós temos essas 3 maneiras principais: o site l10.org/missão-hf, o WhatsApp, por esse link ou por esse telefone, e o e-mail missão@familysearch.org. Eu queria dar uma paradinha aqui, antes da gente finalizar essa parte, para nós falarmos mais um pouquinho. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Vocês, acho que agora já estão me vendo aqui na tela cheia? Sim, vemos. E eu queria, então, Adriano, você tem alguma pergunta já aí? Bom, é o seguinte, a gente tem pessoal aqui de várias partes do Brasil. A gente, de fato, estava tendo alguns desafios aqui com a tecnologia. O pessoal está tendo problema no sinal. A gente sabe que está chovendo bastante em vários lugares. A gente tentou aqui, estamos vendo como melhorar o sinal, pessoal. Mas, em todo caso, só avisando que essa transmissão também vai ficar à disposição na nossa página Family Search Brasil para vocês aí ao término, tá bom? Então, quem teve dificuldade vai poder depois ver, talvez de uma forma melhor, a gravação, tá bom? Tem pessoal aqui, Marcelo, de Recife, tem pessoal de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, tem pessoal de Fortaleza, pessoal do Jundiaí, São José do Rio Preto, pessoal de Teresina. Então tem toda a parte do Brasil aqui, de Cuiabá. E o pessoal está fazendo algumas perguntas aqui interessantes, né?
Algumas perguntas talvez que você já respondeu, mas uma questão aqui agorinha, né? Posso ser missionário em minha casa mesmo? Foi o que você falou, né? Opa, deixa eu pedir a ajuda dos meus amigos que estão aqui comigo nessa live de hoje. Éder Lopes, você pode explicar para eles como é que funciona esse serviço de casa? Não sei se você está me ouvindo, Éder Lopes, tá? Sim, ouvi. Como funciona o serviço de casa? Isso, explica para a gente essa pergunta de como é que funciona servir de casa. Fala um pouco Ah, da tá. experiência também. Tem suas vantagens você servir de casa, você faz seu horário, né, de acordo com seu tempo de disponibilidade. Mas para mim é bom, como eu trabalho assim de autônomo, né? Então eu acabo tendo bastante tempo para estar servindo de casa, realmente de casa. Isso é bom, mas assim, o ambiente que você tem é o mesmo que você está numa grande sala, num grande escritório com vários outros companheiros de serviço, né? Quando você começa o seu trabalho, você se sente nesse ambiente, não se sente assim isolado, tanto só na sua casa. Por exemplo, eu estou no Piauí, mas tem pessoas que estão servindo do Rio Grande do Sul, outros estão servindo do Amapá. E aí você tem aquele espírito que está todo mundo na mesma sala, sabe? Conversa e tudo. Então, você tem aquele ambiente mesmo que está todo mundo junto, servindo ali no mesmo local. Isso é muito legal, muito interessante isso. Legal, obrigado, obrigado. Deixa eu perguntar também para a Diniz. Diniz, você está nos ouvindo? Não estou te ouvindo, Helder. Não sei se você está. Oi, Oi, agora te ouvimos. Fala para a gente um pouquinho como é que é para você o serviço da missão. poxa vida, é maravilhoso. Uma coisa eu sempre pensei, né? Depois que eu terminei a missão de tempo integral, eu sempre pensei em ter esse espírito, continuar com esse espírito. Por mais que a gente tenta, a gente não consegue ter esse espírito que a gente tem na missão de tempo integral. Mas quando eu comecei a trabalhar no Family Search, né? Eu comecei a ter esse mesmo espírito. Eu tenho certeza que é o mesmo espírito, porque eu vivi na missão de tempo integral e agora eu vivo com a missão do Family Search. Então, a coisa melhor é você faz a missão de acordo com o tempo que você tem, que você possui. Lógico, tem o mínimo exigido, 2 horas por dia, né? Mas se você não conseguir fazer 2 horas direto, você pode fragmentar. Você faz meia hora de manhã, meia hora à tarde, meia hora à noite, e assim vai. Eu, por assim, ter uma disponibilidade de tempo muito grande, por ser uma pessoa aposentada, né? Então eu fico aqui praticamente 24 horas por dia. Eu fico. Lógico, o Family Search não funciona na madrugada, mas eu fico olhando as coisas na madrugada e tudo. Então Dormir não é bom nada, como diria, dormir eu deixo para os mortais já, entendeu? é? Obrigado, Diniz, obrigado. Ok. Tem mais perguntas aí, Adriano? Acho que essa a gente respondeu bem. Temos mais uma pergunta aqui que é o seguinte, a Daniela Toassa, né? A Daniele Toassa pergunta o seguinte: e quanto a fotografar registros, também posso me candidatar para servir como fotógrafa? Excelente pergunta. A gente tem lá na tela inicial que eu mostrei várias das operações que já estão em funcionamento. Temos uma operação chamada preservação de registros. É exatamente isso. Quando a gente tiver um projeto acontecendo perto da nossa casa, a gente vai poder se candidatar e lá operar uma câmera assim, fazer a captação de registros. Esse é um dos que a gente está tendo dificuldade inicial de fazer, porque assim, às vezes a gente tem candidatos interessados em servir nisso,
mas não tem um projeto perto da casa deles. Mas existe a opção também para esses missionários, para essas pessoas, de servirem como missionários de tempo integral. E aí elas podem, então, se mudar para uma outra cidade, um outro estado. Hoje nós temos missionários de tempo integral servindo lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e eles são aqui de São Paulo, é um casal já aposentado, e eles se mudaram lá para Porto Alegre para justamente trabalhar num projeto desse de preservação de registros. Então, se você tem interesse em servir nessa operação, por favor, entre em contato, a gente vai encontrar uma maneira de utilizar ou direcionar esse seu interesse. Última pergunta aqui para você seguir um pouquinho mais aqui é o seguinte, deixa eu ver aqui, peraí. Aqui o Francisco Leonardo pergunta o seguinte sobre a organização de registros. Vai ser possível, de alguma forma, liberar lotes de regiões diferentes, além de São Paulo, que só tem São Paulo? Sim, com certeza. Você viu que essa semana já surgiram 2 projetos novos, um da Bahia e um do Paraná. Ele já foi o primeiro reflexo aí dessa mudança para os centros de operações do Family Search. Cada vez mais, e esse é o objetivo do centro de operações, nós vamos ser autossuficientes em que projetos nós queremos trabalhar. Então, a gente vai poder dizer o seguinte: nossa, já tivemos muito de São Paulo, pessoal, agora, por favor, vamos colocar um pouquinho aqui de São Luís, no Maranhão. Então, logo, logo, vocês vão ver aparecer projetos de várias partes do país. A gente espera conseguir chegar ao momento em que nós vamos ter projetos de cada estado do país sendo realizados lá de indexação. Pode fazer. E aí depois eu vou interagir um pouco com essas pessoas que estão comigo aqui, depois a gente tem mais tempo para pergunta. Ô Marcelo, avisa que vai entrar o de Minas Gerais. Vai entrar o de Minas Gerais. Obrigado, Helder Lopes. Helder Lopes é uma das pessoas responsáveis pelo suporte à indexação. Então ele já está me avisando aí que vai entrar Minas Gerais aí nos próximos dias. O Jefferson de Fortaleza pergunta o seguinte: além de Minas, sabemos quais são os próximos que virão? A gente tem uma lista de prioridades e que essa lista ela foi baseada nos acessos às coleções não indexadas. Deixa eu explicar isso melhor. Lá no Family Search, a gente tem coleções que nunca foram indexadas ainda. Então, a maneira que a gente definiu quais eram as prioridades foram aquelas que eram mais acessadas. Então, entre as mais acessadas era São Paulo, era Bahia, era o Paraná, era Minas e outros estados. Então, onde tinha mais registros sendo acessados, que as pessoas tinham que ir lá manualmente procurar, é onde a gente priorizou. E também todas as localidades que têm um templo ou estão para ganhar um templo nos próximos meses e anos. Então, essa é a prioridade. Então, se você quer ter uma ideia de quais são os próximos lugares, onde tem templo e onde tem se mais buscado as informações lá no Family Search. Um pouquinho mais aí, então, depois eu vejo. Maravilha. Deixa eu aproveitar esses meus amigos incríveis que estão aqui hoje. Quero falar um pouquinho com a Sister Sá. Sister Sá, você está aí? Está com o microfone? Tô sim. Sister Sá, deixa eu te perguntar algumas coisas. A gente não combinou nada. É entrevista ao vivo. Pode falar. E fala o que você faz da vida aí no Amapá. Sou professora de língua portuguesa. Ah, legal. Você ensina onde? Eu trabalho numa escola privada e também trabalho na escola do governo. Tenho Legal. 2 vínculos. Legal. Trabalha muito, né? E ainda sobra tempo para vir trabalhar no Family Search. Incrível. Isso. Estou com quase 7 anos servindo como missionária do suporte. Não tem como mais sair. 7 anos. Renova, termina, renova. Verdade. É aquilo que eu falei no começo, né? Doutrina e Convênios 4:3. Se tendes o desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho. Então, eu gosto muito dessa oportunidade que a gente tem. Quando você começou a servir, muita gente passa por isso. Ah, será que eu posso servir só 2, 3 meses ou só 6 meses? Mas é bem comum você servir o primeiro chamado e você querer depois renovar. O processo de renovação é muito simples. Cada vez que você quer renovar, é só pedir para alguém da presença destaca mandar um e-mail e pedir: olha, renova aí por mais 12 meses ou por 24 meses. São as 2 opções de renovação que a gente concede.
e aí você pode continuar servindo naquelas operações que você estava ou em outras também que você tem o desejo de conhecer. E, Sister Sá, você tem outros Oi, chamados na igreja? tenho sim. O que você faz? Presidência de socorro da estaca. Minha nossa, não atrapalha não, não é muita coisa? Dá para conciliar. Com Tá, bons conselheiros dá para conciliar. legal. E me explica outra coisa, no suporte hoje, o que você faz? Eu trabalho com a liberação da solicitação de 110 anos. O que é isso? Desde sempre teve as regras de que nós deveríamos fazer, enviar os nomes para ordenanças pelos nossos próprios parentes. E de 2012 para cá, houve umas certas restrições, né, dentro do próprio sistema do Family Search. E os membros, eles precisam fazer essas solicitações, e os missionários dos 110 anos, eles verificam se estão corretas as informações, se as pessoas que estão solicitando realmente são parentes das que estão falecidas, para que a gente possa liberar as ordenanças. O que é um parente próximo para poder fazer a ordenança? É um filho, um pai, uma mãe, um irmão, qualquer descendente de linha direta, como neto, bisneto. E essas pessoas, elas podem dar autorização para que as ordenanças elas possam ser feitas. E é bem rápido, bem simples, a gente analisa, libera. Só que são muitas solicitações. Então, a gente tem um grupo bem grande, que trabalha rápido, mas mesmo assim, ainda às vezes ainda tem um pouco de demora ainda, para o usuário ter a resposta. Verdade. Olha, mais da metade de todos os casos que a gente recebe no ano inteiro, bem mais da metade, na realidade, acho que é quase 70%, são casos de 110 anos, que essa equipe forte e fiel resolve todos eles. É outra operação, pessoal. Trabalhar nos 110 anos é outra das operações do Family Search no Brasil. Então, quando você decidir que quer trabalhar resolvendo o caso, ajudando pessoas a poder ter suas ordenanças realizadas, então você vai ter lá o contato com a Sister Sá, ela vai ajudar você no treinamento e aí acompanhar o teu trabalho. Agora eu queria aproveitar o Elder Ávila. Elder Ávila, você está aí? É um sinal de vida. Tô sim. Legal. Elder Ávila, você já está trabalhando no Family Search há quantos anos? Desde 2011. 2011. Então você ganhou da Sister Sá, já está há 8 anos. Legal. Exatamente. E aí em São Carlos, você trabalha com o quê? Eu trabalho na minha unidade como secretário executivo. Secretário executivo. Nossa, é outro chamado que bem pesado, né? Mas ajuda a conciliar. Dá para conciliar, legal. E você hoje está trabalhando bastante com o que no Family Search? O Family Search eu cuido da parte de atualização de dados dos novos consultores do Tempo História da Família que trabalham exclusivamente com o CHF. Legal. Esse pessoal é um dos missionários que dá o treinamento quando um novo consultor de CHF é chamado. Ele que ensina eles a fazer o trabalho. Se der errado o CHF, a culpa é dele. Mais ou menos. Quase isso, né, Adolfo? Legal, muito obrigado pelo seu serviço. Adriano, você tem mais alguma pergunta aí? Tem uma aqui da Bianca Ramos, que você já mostrou, mas se você pudesse talvez só mencionar de novo. Ela pergunta o seguinte, como eu faço mesmo para me candidatar? Onde eu vou? Legal. Deixa eu abrir isso de novo, que isso é muito importante. Espera aí. Tem pessoas que vão entrando na live durante e não pegaram aquela parte, né? Não, com certeza. Não, pode. Se alguém quiser ver de novo, eu mostro isso aqui quantas vezes precisar. Está aqui. Maravilha.
Então é assim, aqui são as formas principais de você se candidatar, Bianca. Então é lá pelo site lds.org/missão HF, sem acento, ou através do WhatsApp, que é esse número grandão lá embaixo, ou esse link aí, bit.ly/missão HF, ou pelo e-mail missão@familysearch.org. Essas aí são as 3 formas principais aí de se candidatar. Maravilha. Tem mais alguma pergunta aí, Adriano? Jennifer Ribeiro pergunta: para servir missão no CHF, é por no mínimo quantos anos? Desculpe. Então, nós não temos uma missão de servir só no CHF. Isso é estranho, né? Porque eu falei que uma das operações era essa. Mas, na realidade, essa é uma operação que todos os missionários são convidados a fazer. Então, vamos dizer que eu sou chamado como missionário, eu vou servir 8 horas semanais por 1 ano e meio. Essa é a minha missão. E aí, entre as operações que eu vou cuidar, uma delas vai ser servir de 2 a 3 horas por semana no Centro de História da Família da minha estaca ou no Centro de História da Família do templo, se eu estiver numa cidade que tem um templo. Então, aí você vai receber instrução, treinamento e orientação específica do que fazer quando você estiver servindo no CHF. E vai poder ajudar o CHF da sua ala, da sua estaca, aliás, ou o CHF do templo, para realizar suas atividades. Então, novamente, não existe a missão só para servir no CHF, mas ela é uma das operações que você vai poder fazer enquanto estiver servindo no centro de operações do Family Search. Excelente. Rosa Maciel pergunta: e não podemos servir, ou seja, realizar o trabalho de madrugada? Olha, eu sempre digo o seguinte: aqueles horários dos turnos são os horários normais em que a gente pode ter alguém precisando de ajuda e realizando também as operações do Family Search. Mas, se a sua disponibilidade não está incluída naquilo, nós podemos também te utilizar. Existem muitos casos que você não precisa interagir com o usuário. Você simplesmente recebe um e-mail e responde esse e-mail com aquilo que o usuário precisa. Então, aí você pode fazer isso a qualquer horário, não importa se não é um dos turnos de serviço. Então, sim, é possível servir de madrugada, se esse é o horário disponível que a pessoa tem. Excelente. A Anistenes de Oliveira pergunta: qual o mínimo de velocidade na internet que é necessário para servir? Olha, eu diria que você precisa ter aí pelo menos uns 5 megas de internet. Mas tudo vai depender da estabilidade que a internet da sua casa tiver. Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui para os meus compatriotas que estão comigo aqui na ligação. Pessoal, qual é a velocidade de internet que vocês têm na casa de vocês? A minha é 35 mega. 35. Aqui eu tenho 25. 25. Quem mais? Elde Ávila, Elde Lopes, Sister Tinha 4. 4? 4 mega. Opa, e já dá? Eu já retiro o que eu disse. 4 é suficiente. Sister Sá? Quanto foi, Sister Sá? Não ouvi. Eu nem sei. Nem sabe. Tá bom. Então ela tem um secretário especial em casa que resolve esses assuntos. E Elde Lopes, a sua quanto é? Era 5, agora é 40. Pegou no tranco. Legal. Então, pessoal, desde 4 até 40, a gente viu aí, que foi mais ou menos o range que a gente foi, e todos eles eu converso com eles por vídeo todas as semanas, e funciona bem, viu? Então, assim, o mínimo aí de uns 4 mega, mas quanto melhor você tiver, melhor. Teve mais alguma pergunta aí, Adriano? A Ayla Maria da Silva: uma pessoa que trabalha em dias alternados pode servir também em dias alternados? Helder Caio, pode responder essa para nós? Posso sim. Com certeza, pode servir em dias alternados, até porque você pode escolher o seu horário de serviço.
né? Então, como o Marcelo mostrou na apresentação, existem alguns turnos e você pode escolher em que turnos você deseja servir. Então, pode servir em dias alternados sem problema. Legal, maravilha. E, inclusive, tem bastante gente que tem escala 12/36 e que no 12 que ele tem de folga, ele serve algumas horas. Então, sim, são bem-vindos servir com a gente. Tem gente, pessoal, que serve só de sábado e domingo, porque durante o resto da semana trabalha e estuda. E aí, no sábado, reserva algumas horinhas e no domingo, algumas horinhas. Gente boa, isso aí eu conheço. Ele pergunta aqui o seguinte: o novo escritório do Family Search em São Paulo e o ROC será aberto ao público? Assim, se você tiver. A gente não pode receber, tipo, centro de visitantes, não dá para. Porque senão eles não trabalham. Mas sim, você está lá, quer dar uma olhadinha, ver como é que é, vai estar aberto. Deixa eu aproveitar essa pergunta do Josualdo para esclarecer mais um detalhe que eu esqueci quando eu falei do ROC São Paulo, do Centro de Operações São Paulo. Se você é de São Paulo e região metropolitana, você vai poder servir fisicamente nesse lugar e aí ajudar com as operações do Brasil inteiro. E no futuro, ninguém venha me puxar o pé depois por isso, mas no futuro a gente pretende ter centros de operações funcionando em outros estados também, que eles vão poder realizar ainda mais operações. Vou dar um exemplo de uma operação que de casa você não pode realizar, mas que do ROC físico a gente vai poder realizar. É o upload das imagens captadas pelos operadores de câmera do Family Search. Hoje, no Brasil, tem cerca de 40 câmeras que têm operadores contratados, terceirizados e missionários operando por aí, Brasil afora. E toda semana eles mandam um HD, cada um deles manda um HD de 1 tera de imagens novas para cá, para o Family Search. E hoje essas imagens, esses HDs, são mandados pelo correio para os Estados Unidos. Só que dentro, em breve, a gente vai poder, lá do ROC São Paulo, fazer o upload digitalmente dessas imagens. Isso vai acelerar muito o processo e vai permitir com que a gente possa contribuir ainda mais para a disponibilização dos registros para os membros e não membros da igreja. Então, esse é um exemplo de um dos trabalhos que vai ser feito no ROC físico. Então, você que é de São Paulo e região, quer servir no ROC físico, a gente ainda vai levar aí mais ou menos 60 dias para terminar a reforma, mas depois disso a gente vai começar a recrutar pessoas para virem servir aqui no ROC de São Paulo. Ok, Marcelo. Bom, meu amigo, na verdade tá chovendo perguntas aqui, tem um pessoal de vários lugares diferentes aqui, de Minas, BH, de Araçatuba, São Paulo, Sumaré, pessoal de Campinas, tem pessoal aqui de Jacarezinho, Paraná, enfim, tem de vários lugares diferentes e como o nosso tempo já está praticamente já dando aí 1 hora de transmissão, vou pedir para que você talvez passe aí para as suas considerações finais e fechamento, para que a gente possa então fazer o encerramento da nossa live, tá bom? Legal. Se você escolher aí 1 ou 2 perguntas a mais, daqui a pouquinho eu respondo. Deixa eu só, então, falar com vocês, pessoal, um pouquinho mais. Queria conversar com o Adecaio mais uma vez. Adecaio, você está aí ainda? Opa, estou aqui sim. Explica para a gente o que você faz no Family Search hoje. Hoje no Family Search eu sou responsável pela parte de atendimento, de serviço do Family Search. Então, sou eu quem supervisiono, vamos dizer assim, os missionários que estão lá fazendo o atendimento, tanto seja telefone, seja e-mail, seja o chat. Sou eu que verifico se eles estão trabalhando nos horários em que eles se comprometeram a trabalhar. Vou atrás caso eles não estejam servindo e faço acompanhamento dos casos que são nos enviados, né, as chamadas, ouço gravações, todas as nossas gravações são gravadas, né, então, em alguns casos, nós ouvimos as gravações, né, tem uma equipe de qualidade que trabalha ouvindo todas as chamadas, então nós também verificamos essa parte. Legal. Isso que o Adecaio mencionou é bem importante, né? Embora seja um serviço voluntário, embora a gente seja assim um chamado da igreja, é exigido dos missionários
aquela responsabilidade adicional que os missionários precisam ter. Então, a gente tem muito compromisso com os usuários que ligam para o Family Search. A gente quer que eles tenham o melhor atendimento possível. Essas são os dois principais focos do Centro de Operações do Family Search. É o atendimento ao usuário, que ele tenha o melhor atendimento que ele pode ter, e também que o missionário tenha a melhor experiência que ele puder ter nessa designação, nesse serviço. Então, é disso que eu, Elder Caio e todos os outros líderes do Family Search, do Centro de Operações do Family Search, estamos preocupados sempre que quem entra em contato com a gente tenha a melhor resposta possível e que os nossos missionários tenham a melhor experiência da vida deles. Eu sempre brinco que esse é o melhor chamado que você vai poder ter na sua vida. Então, se você tem um desejo de servir, está sendo chamado ao trabalho. Obrigado, Elder Caio, obrigado por tudo. Obrigado a todos vocês que estão com a gente hoje aqui. Adriano, sobrou mais uma ou duas perguntas aí antes de eu encerrar? Camarada, tem um caminhão aqui, a Eni Silva Rocha Silva pediu para dizer que ela está lá na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, para não esquecer dela. Tem uma pergunta aqui do Robson Gomes Barbosa, com relação aos organizadores de lotes, ou a revisão de organização de lotes. Vocês estão preparando algum treinamento que fique disponível aos voluntários que irão se candidatar ou que já estão trabalhando no ROC? Sim, isso está vindo, viu? Como é um projeto novo, ele estava sofrendo várias alterações na forma de realizar. Então, a gente não queria preparar esse treinamento online antes que isso se tornasse mais estável, né? Então, dá mais uns dias para a gente, nós vamos disponibilizar sim. Todo mundo que tiver interesse vai assistir um treinamento em vídeo primeiro e depois vai se reunir com um dos instrutores, um dos mentores, para poder tirar dúvidas e aí já começar o trabalho. Legal. A Bianca Ramos pergunta agora de novo uma pergunta diferente. Tem lote de Belém do Pará para ser disponibilizado posteriormente? Belém do Pará, nós estamos ansiosamente esperando conseguir firmar um contrato de captação de imagens lá em Belém. Nós ainda não conseguimos, como em várias outras partes do país. Se você entrar no Family Search e verificar que não tem registros de uma região que é do seu interesse, não é falta de vontade nossa, é porque ainda não conseguimos um contrato com o detentor de registro local. Então, se você conhece alguém que tenha a ver com o Tribunal de Justiça, com a Prefeitura, com o Arquivo Público, com a Diocese da Igreja Católica ou de outras igrejas, se você tem alguma dica, algum contato, manda para nós também, e aí vai ser por um e-mail diferente, você vai mandar para o comunidades@familysearch.org e de lá a gente vai encaminhar para a pessoa responsável, que é o irmão Mário Silva, para ele contatar você e aí a gente conseguir disponibilizar esses registros. Então, Belém é onde eu nasci. Então, você imagina que eu tenho muito interesse em que a gente comece a indexar registros de lá. Tem pouca coisa do estado do Pará já, né, que foi captada, e dentro em breve, como eu falei, é um lugar que vai ter um tempo, com certeza vão aparecer aí projetos de indexação para a gente fazer de Belém e do Pará como um todo. Show de bola, meu amigo. Acho que agora podemos partir para suas considerações finais. Perfeito, então. Pessoal, deixa eu compartilhar minha tela novamente. Esse trabalho que nós estamos falando aqui, ele não é um trabalho qualquer, né? Nós sabemos que existe gente dos dois lados do véu que estão aguardando. Vocês já estão vendo a minha tela? Maravilha. Essa aqui é a visão que nós temos no Centro de Operações do Family Search. A gente quer ver as famílias reunidas em segurança na casa do Senhor, num templo. E não só a família desse lado do véu, mas a família completa, dos dois lados do véu. E essa visão tão importante de tornar o trabalho de história da família central na vida das pessoas possa ser o motivador que vai nos fazer ter o desejo de servir no Centro de Operações do Family Search. Então, aqui fica um convite extensível a todos vocês. Todos os membros da igreja podem servir como missionários, independente do chamado que eles têm. É necessário que ele tenha pelo menos 18 anos de idade,
que ele sirva pelo menos 8 horas semanais, e o máximo é, como a gente viu, 40 horas. Quantas horas a gente conseguir servir, é possível servir. Você já está aposentado, se você tem disponibilidade de tempo, pode servir conosco. O desejo é o grande limitador. Existem operações que vão exigir um pouco mais do conhecimento e do uso de tecnologia, mas a gente vai te treinar, vai te ajudar nisso. Outras operações vão ser simplesmente o seu desejo de ajudar outras pessoas a serem reunidas em segurança dentro da casa do Senhor, dentro de um templo. Eu quero, então, prestar meu testemunho. Assim, mais uma coisa, não membros da igreja podem servir como voluntários em algumas operações. Então, se alguém tem o desejo de servir e não é membro da igreja ainda, você pode, sim, servir em algumas das operações que não são obrigatoriamente para membros da igreja. Então, eu gostaria de terminar essa nossa live de hoje, esse nosso treinamento, deixando com vocês essas informações. Esperamos que tenha sido útil e ajudado vocês a entenderem um pouco mais do que acontece nos bastidores aí do Family Search e também entender como vocês podem se inserir para ajudar essa obra aí ainda mais rápido e atingir ainda mais pessoas dos dois lados do véu, como o presidente Nelson tem nos orientado. Deixo isso com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, maravilha. Agradecemos mais uma vez aí ao Marcelo Geiger Amaro, que falou para nós hoje nessa live sobre o rock. Muito bacana aí, várias oportunidades, pessoal. Tá bom? A gente vai deixar aí para vocês a gravação, vão poder rever a live. Aqueles que quiserem rever a live poderão rever. E também a gente vai deixar também os links, todos os canais aí que o Marcelo divulgou, para quem quiser se candidatar, quem é membro da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, quiser ser missionário, são todos bem-vindos aí. Temos inúmeras oportunidades. O pessoal quer servir de madrugada, conforme falou, também dá para servir de madrugada, né? Respondendo casos do suporte, trabalhando na Wiki, trabalhando com traduções. Então não se preocupe, você tem como servir em qualquer dia, em qualquer horário, tá bom? Teve outras inúmeras perguntas, pessoal, a gente vai tentar depois responder no próprio chat para vocês, tá? Agradecemos demais o pessoal que falou conosco hoje aí, nos acompanhou do Iapoque ao Chuí. Oi, Marcelo. Lembrei um detalhezinho. Por que a gente chama ROC o Centro de Operações do Family Search? Tem nada a ver, né? É que ROC é a sigla em inglês. Em inglês eles chamam de Remote Operations Center, Centro de Operações Remotas. A gente cortou remota fora e chama no Brasil de Centro de Operações do Family Search. Excelente. Então tá aí a explicação aí, pessoal. Tá bom? Essa é a explicação aí do ROC. E a tradução aí, o termo longo, Centro de Operações do Family Search. Mais uma vez, obrigado, tá bom? Acompanhe a gente nos nossos canais. A gente agradece novamente, então, aí ao Marcelo Geiger Amaro, que esteve conosco nessa transmissão, a cada um dos missionários do suporte. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.